A todos, bem-vindos ao canal Babylon Brasil. Esse canal é dedicado ao estudo do ocultismo em geral. Meu nome é Marisol Seabra, eu sou médica, psicanalista junguiana e bruxa hecatina. O assunto sobre o qual vamos conversar hoje é sobre a cultura social e religiosa da Tessália. A Tessália é uma região da antiga Grécia bastante peculiar e que ficou famosa por seus heróis, suas bruxas, seus mitos, seu modo de vida diferenciado do resto da Grécia. Então, a Tessália, ela foi sempre um ponto de estímulo para a imaginação criativa dos gregos. E ela é de suma importância para a constituição de toda a mitologia grega. E ela é, para nós bruxas, o berço da bruxaria. Bruxaria greco-romana surgiu ali na Tessália. Por isso é tão importante que a gente compreenda o que foi a Tessália, quais eram as tradições e como a Tessália influenciou, né, a formação da bruxaria contemporânea, inclusive o nosso modo de ser, de reagir, enfim, dos nossos ritos. Ela é de extrema importância. Então, nós faremos um vídeo hoje falando de modo geral da Tessália, para que vocês tenham uma ideia. O próximo vídeo nós vamos falar sobre as bruxas da Tessália, quem eram e o que faziam. E no outro vídeo nós vamos falar sobre um ritual muito importante, que é um mito entre nós, bruxos e bruxas, que é puxando a lua para baixo, né? Tirando a lua do céu, trazendo-a para a terra. Então, esses 3 vídeos vão compor os vídeos sobre a Tessália, os principais vídeos sobre a Tessália do canal, tá bom? Como são muitas informações, eu tive que sintetizar bastante toda a pesquisa que eu fiz e ainda estou fazendo, porque o assunto é profundo. Então, eu trouxe um texto da acadêmica Maria Miller, que é uma das grandes pesquisadoras da Tessália, tanto sociologicamente, religiosamente, enfim, ela é simplesmente maravilhosa. Escreveu um livro fantástico sobre a pesquisa dela na Tessália. O livro vai estar, as referências do livro vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, para quem quiser pesquisar e ler mais. Então, eu trouxe um texto dela que chama Os Encantos da Tessália. E aqui, nesse texto, ela vai, então, sintetizar um pouco de toda a importância, de todas as características e da grande importância que a Tessália teve para o mundo antigo, o grego antigo. Então, Maria começa assim. A Tessália é retratada na Atena clássica e nas fontes helenísticas do século V a.C. como um mundo em fluxo contínuo, um mundo que ainda não era organizado, um país das fadas sem sentido. Então vocês vejam como aqui a gente já tem inúmeras informações da Tessália, né? Ela estava sempre em fluxo contínuo, ou seja, sempre mudando, se movimentando, se reestruturando. E como seria isso, né? Para um grego, por exemplo, de Atenas, extremamente racional, né? Lidar com um mundo num fluxo contínuo de movimento. Então, realmente, para ele era sem sentido. Era um país das fadas, né, sem dúvida alguma, mas não tinha sentido aquilo para a racionalidade dele.
A área onde ficava a Tessália era inacreditavelmente rica. Seu solo era extremamente fértil, mas era também uma terra ao qual nada e ninguém ficava atado. De fato, a Tessália ficava num local extremamente rico, onde todo o cultivo dava certo, os cereais frutificavam, as frutas e principalmente as ervas medicinais. Então a gente vai ver muitos gregos viajando para Tessália para se curarem. Então, o que acontece? Como a Tessália era uma terra muito rica, né, e tudo dava, né, tudo frutificava, ela era extremamente disputada entre as tribos antigas. Então, uma tribo se estabelecia, outra ia lá, tirava aquela tribo e passava para outra. E assim foi até que os tessálios se estabeleceram, conquistaram aquelas terras, se estabeleceram e expulsaram as tribos inimigas, né, e estabeleceram ali o seu etnos. Por isso eles dizem que ninguém ficava atado, né? Todo mundo entra e sai. Nesta terra tudo muda. Nada é como se espera que seja. E o limite entre os seres humanos e os deuses ainda é permeável. Olha que fantástico, né? Que riqueza para toda a mitologia grega, né? O limite entre os deuses e os homens ainda não estava estabelecido. A membrana era permeável entre o mundo divino e o mundo humano. Então vocês imaginam, né, o que poderia sair a partir daí em termos de magia. Os deuses nem sempre se parecem com deuses. E aos homens é-lhes dado a chance de evitar a morte e alcançar a imortalidade. Estamos num universo mágico. A vida nesta terra é prolongada e agradável, e por isso se torna sem sentido. Os homens e as mulheres acabam partilhando as qualidades da natureza e se tornam como os cavalos, as ervas, os cereais, ou seja, está falando da identidade do Tessálio com a natureza, com o fluxo da natureza, com as ervas, com a anima mundi. O Tessálio vivia isso intensamente, a sua união mística com a própria natureza, né? E isso era muito estranho para o grego racionalista, não conseguia entender esse modo de vida. Então, realmente, a Tessália, ela se tornou um importante contraponto para a racionalidade grega. Imagina um espartano, né, de uma cultura militar observando, né, esse povo que se unia tanto à natureza, que se tornava o próprio cavalo, a própria erva, a própria árvore, né? As pessoas se tornavam a própria natureza. Então, era uma unidade muito grande. E isto é uma das características que nós, bruxas contemporâneas, herdamos lá da Tessália. Porque as bruxas são extremamente ligadas à natureza. As bruxas são extremamente ligadas à anima mundi. Nós trabalhamos a partir das forças da natureza, a partir dos espíritos das ervas, a partir da própria anima mundi, né? Nós nos tornamos aquilo para realizar nossos ritos do mesmo modo que o povo da Tessália se tornava aquilo
como modo de vida, não só para realizar ritos, mas como modo de vida. Os homens da Tessália eram os mais ricos da Grécia. Então, é preciso compreender que a Tessália era riquíssima. Era o território provavelmente mais rico da Grécia e mais importante da Grécia, né? Embora Atenas fosse o núcleo intelectual, a Tessália era o núcleo financeiro, econômico e político da Grécia. Vocês vão ver, por exemplo, a palavra Tessálios tem a ver com aquele que fala fluentemente, né? Então, eles eram de uma grande importância política, as famílias da Tessália. Os homens da Tessália eram os mais ricos da Grécia, grandiosos, imponentes, viris e ainda assim escravos. Por que o grego racionalista está dizendo que eles eram escravos, principalmente o grego de Atenas? Porque os gregos de Atenas, eles eram muito voltados, especialmente no século V a.C., o helenismo, né? O período helenístico, né? Eles eram muito voltados para a própria autocontenção, conter a si mesmo, não o estoicismo, né? É um dos exemplos, né? Não se misturar com o mundo, né? Tinham essa filosofia de se autoconterem, conterem as paixões, as emoções, e o povo da Tessália não. O povo da Tessália, ele não buscava a transcendência. O que o povo da Tessália queria era viver intensamente a vida como ela é, com todos os seus componentes. Com a riqueza e a beleza da natureza, mesas fartas, festas suntuosas, mulheres belíssimas, vestidas com os melhores tecidos, homens elegantes, né? A Tessália era uma grande produtora de cavalos de grande qualidade, então aqueles cavaleiros da Tessália que chamavam a atenção não só por seu luxo, mas por serem guerreiros extremamente temidos, né? Os homens da Tessália eram temidos pelo seu impulso e ímpeto para a guerra, para os atos heróicos, e as mulheres eram temidas pelas suas capacidades de feitiço. Então, isso para o grego, especialmente de Atenas, era um sintoma de escravidão. Os tessálios eram extremamente hospitaleiros, então eles recebiam o estrangeiro com grande fartura de comida, bebida, festas, recebiam muito bem. Então, tudo isso para o ateniense era um exagero. Então, para o ateniense, o povo da Tessália estava perdido por causa de sua riqueza e da sua luxúria em todos os sentidos. Então, por isso, os atenienses os consideravam escravos. E aí ela continua falando como os gregos, né? E há aquelas mulheres horríveis da Tessália que podem, inclusive, trazer a lua do céu, desafiando a estabilidade do universo e a ordem natural do tempo. E mesmo durante o Império Romano, a Tessália se manifestou intensamente no centro do imaginário dos romanos.
O exército romano alegava que com os tessálios eles haviam lutado as batalhas mais difíceis e sangrentas. Consideravam os homens guerreiros da Tessália como semideuses, como heróis lendários. Então, vocês veem que a Tessália era um contraponto tão diferente, causava tanta estranheza ao povo de Atenas, ao racionalismo grego, que tudo ali se tornava um mito. Então, se tornou uma terra de grandes lendas que os povos da Grécia reverenciavam, né? Consideravam uma terra das fadas, uma terra mitológica, um paraíso dos deuses, mas ao mesmo tempo temiam pela diferença cultural que havia, né? Continuam os romanos. Dizia-se que as mulheres da Tessália tinham o poder de ressuscitar os mortos do campo de batalha e fazê-los lutar novamente. Então, o exército romano considerava que os guerreiros da Tessália eram quase que invencíveis, tinham lutado com eles as piores batalhas e ainda consideravam que as mulheres da Tessália, uma das questões da invencibilidade dos exércitos da Tessália era porque as mulheres da Tessália tinham o poder de ressuscitar aqueles mortos, aqueles guerreiros no campo da batalha e fazer com que eles voltassem a lutar, né? Então você vê como é que a Tessália mexia com o imaginário greco-romano. Na literatura romana havia a personagem Ericto, uma bruxa lendária da Tessália que aparece em inúmeros trabalhos literários. De aparência horrível e de caráter impiedoso, era uma poderosa necromante que trazia informações oraculares, né? Ela funcionava também como oráculo, trazia informações do futuro, ressuscitando os mortos, e utilizava os cadáveres em seus trabalhos mágicos. Então, segundo os romanos, Ericto fazia suas previsões do futuro, ressuscitando o cadáver, fazendo o cadáver falar o que iria acontecer no futuro. E utilizava partes do cadáver da pessoa para realizar suas poções, seus feitiços, sua magia. Então, ela era realmente assim, um personagem muito temido e admirado pelos romanos. Para estudar a Tessália, é muito bom procurar as fontes literárias da Grécia e da Roma Antiga, porque eles falam o tempo inteiro da Tessália, seja de uma maneira crítica e jocosa, ou seja, de uma maneira admiradora. Todos os aspectos da literatura, tanto grega quanto romana, em relação à Tessália, independente do tom, são sempre uma reverência àquelas terras e ao seu povo. Havia uma outra questão muito importante também para os gregos na Tessália. É que a Tessália era a terra de origem da maioria dos grandes heróis gregos. Haviam nascido lá. Então, a gente tem Héracles, em grego, em romano Hércules, que nasceu na Tessália, Jasão e Velocine de Ouro, né, esposo de Medeia, Aquiles. Eles acreditavam que a Tessália era uma terra de centauros, né? Era uma terra
era a terra onde o centauro Quiron morava. O seu discípulo também, Asclépios. Então, haviam vários heróis e vários mitos gregos que haviam se originado na Tessália. Os gregos acreditavam que eles haviam nascido na Tessália. E havia uma outra grande questão. É que o território da Tessália, geograficamente, abarcava tanto o Monte Olimpo, onde moravam os deuses Zeus e seu séquito de deuses do Olimpo, como abarcava o oráculo de Delfos. Então, essas duas bases fortíssimas da cultura grega estavam no território da Tessália. Então, era mais um motivo que levava os gregos a criarem lendas e que estimulava a imaginação deles e lhes causava aquela estranheza. Para os gregos, a Tessália era um mito hiperbórico. Era uma terra paradisíaca, onde se podia driblar a morte e viver mais de 1000 anos, onde não existia noite, o sol brilhava continuamente, com temperatura amena e agradável, onde não havia doenças e se vivia em contínua felicidade. Isso é um mito hiperbórico, né? Então, a Tessália era uma espécie de terra hiperbórica na imaginação do grego antigo. E, devido a tudo isso, sob muitos pontos de vista, a Tessália e sua cultura mítica se tornou um oposto, um contraponto para essa mentalidade extremamente racionalista e organizativa da Grécia, especialmente em Atenas. Agora, antes de falar na Tessália, propriamente dito, nós temos que explicar um pouco sobre a Grécia e como era essa etnia grega. Quando a gente fala da Grécia e do povo grego, a gente imagina um povo único, né? Com uma cultura única, uma estrutura social única, com crenças únicas. Mas, em seus primórdios, isso não era uma realidade para a Grécia, tá? A Grécia era composta por inúmeras etnias, inúmeras tribos que disputavam e guerreavam entre si, tentando conquistar os territórios. Então, a Grécia era uma grande miscelânea cultural. E dentre as principais tribos da Grécia estavam os eólios, que ocupavam a Tessália, Beócia e Anatólia. E atenção, porque a origem de Hécate é referida como Anatólia, né, como é a Anatólia, embora ela seja anterior ainda. E aqui, quando a gente vê os eólios ocupando Tessália e Anatólia, a gente já começa a entender como é que o mito de Hécate começou a chegar a ser introduzido na Grécia, além da migração dos gregos para a Anatólia, tá? É importante dizer que os tessálios se consideravam da tribo dos eólios. Havia também a tribo dos dórios, que ocupavam Peloponeso, ilhas do sul do Egeu, Creta, sudoeste da Ásia Menor. Os jônios, que ocupavam Atenas e a Ática, ilha de Eubeia, ilhas de Cíclades e a costa central da Anatólia. E os aqueus, que ocupavam o sul do Golfo do Corinto. E haviam ainda milhares de outras tribos, eu estou falando dessas tribos principais, mas haviam os magnésios, pelágios,
era uma mistura de povos bárbaros, né, indo-europeus, tribos indo-europeias. Essas 4 tribos a que eu me referi, os eólios, os dórios, os jônios e os aqueus, eles eram chamados de helenos, devido à sua descendência do herói Heleno. O herói Heleno foi um herói que foi a quem Apolo concedeu o dons oraculares. Então, essas 4 tribos, dentre as quais estavam os tessálios, se consideravam descendentes desse herói Heleno, que era considerado como o pai, o avô de todos eles. Então, eles eram chamados de helenos. Do entrelaçamento dessas tribos, começou a surgir uma consciência helênica, que se identifica a princípio como Hélade, e depois vem a se tornar a Grécia. Então, o nome antigo da Grécia era Hélade, de Heleno, e o seu povo era chamado de os helenos, para diferenciar das outras tribos indo-europeias. Os tessálios, que se viam como eólios, tiveram uma importante função na identidade helênica. O herói Heleno era filho de Deucalião. Deucalião era um herói importante na Tessália, e Heleno era então filho desse herói da Tessália. Os tessálios eram descendentes diretos do filho mais velho de Heleno. Os tessálios, desde o século 7 a.C., eram o poder dominante no Conselho de Delfos. Eles administravam o oráculo de Apolo. E aí é importante a gente saber que o oráculo de Apolo era muito, muito, muito rico, porque haviam sempre grandes doações de famílias poderosas, inclusive de fora da Grécia, que faziam doação de inúmeras riquezas. Então, o oráculo de Apolo, ele chega a um ponto de se tornar uma espécie de banco da Grécia, onde se emprestava dinheiro, né, que depois era devolvido, e tudo isso era administrado pelos tessálios, as famílias da Tessália. Os tessálios também eram os organizadores dos Jogos Olímpicos, dos quais apenas os helenos podiam participar. Então, os únicos que podiam participar dos Jogos Olímpicos eram as 4 tribos de que eu falei a vocês: os eólios, os dórios, os aqueus e os jônios. Só os helenos. Ou seja, aí eles já começam a se separar, a se diferenciar do resto das tribos indo-europeias, e começam a criar uma consciência, né, de que eles tinham entre si uma identidade. Então, eles começam a se casar entre si, a ter filhos e a constituir uma consciência, algo que a gente chama de consciência helênica, que mais tarde vai se tornar a Grécia. E os tessálios eram grandes esportistas. Então, eles venceram muitos e muitos Jogos Olímpicos. Então, eles realmente tinham uma importância ali relevante na antiga Grécia. O mundo grego, na sua formação, era dividido em 2 tipos de movimentos ou migrações tribais, que eram as polis, onde viviam os poleis, e a etne, onde viviam os etnos. As polis eram cidades-estado,
como Atenas, Esparta, Tebas, Corinto. As polis, elas tinham autonomia absoluta. Autonomia religiosa, autonomia econômica, cultural, social. Elas decidiam, elas eram como estados independentes dentro da Hélade. Eram autossuficientes em qualquer campo e era um sistema de vida organizado e civilizado. Tinham instituições políticas e religiosas comuns a todos. Havia um controle social institucionalizado. Então, o Estado, as famílias, as elites que governavam a polis já exerciam ali um controle social. Aristóteles, né, que fazia parte da polis de Atenas, dizia que um dos primeiros passos para uma democracia, olha só, era proibir os ritos privados, ou seja, aqueles que eram realizados pelas famílias em seus lares. Então, proibir os ritos privados e instituir religiões e cultos públicos. Ele considerava-se importante porque isso unia as massas e ajudava, através da religião, a controlar, né, e a disciplinar as massas. Nem todas as polis, ou seja, as cidades-estado, eram regimes democráticos. Atenas era democrática, mas, por exemplo, Esparta era uma diarquia, havia 2 reis. Tebas era uma oligarquia, e assim por diante. Em torno da polis, então formava-se essa polis, que era um modo de vida considerado mais organizado e mais civilizado, e em torno da polis haviam os étenos, tribos que viviam em pequenas vilas agrícolas que recusavam o modo de vida da polis. Por isso mesmo, eram marginalizados e considerados bárbaros. No entanto, não havia exatamente uma oposição entre etnos e polis. Era mais uma escolha, né, de um modo de vida. Mas, sem dúvida nenhuma, os etnos eram mais rebeldes, né, e não se adaptavam bem à disciplina que a polis exigia deles, né? Então, optavam por morar nas áreas rurais. E a etne ou etnos, o que os gregos consideravam, que conceito havia por trás dessa palavra? Bom, eles consideravam que a etnia era um grupo de seres humanos ou animais, um grupo de algo. Então, havia os etnos das abelhas, os etnos das mulheres, os etnos dos mortos, os etnos dos guerreiros, enfim. Em termos gerais, o termo era utilizado para denominar os grupos humanos tribais que moravam ao redor da polis e que eram em maior número do que a própria polis. Os étnos eram estados tribais primitivos e eram encontrados nas áreas em que a civilização micênica não havia penetrado. Ou seja, os étnos ainda estavam vivendo de acordo com suas raízes culturais. As pessoas moravam em pequenas vilas e suas condições de vida e costumes eram considerados bárbaros. Eu achei muito interessante, porque havia alguns etnos, né, algumas dessas vilas, que não possuíam estradas. As casas eram coladas umas nas outras e as pessoas se movimentavam de um local ao outro através de escadas e pelo teto das casas. Muito interessante, né? Para
Para os gregos, bárbaro era uma palavra que denotava todo aquele que não partilhava da mesma cultura e modo de organização dos gregos, dos atenienses. O bárbaro era o outro, o desigual, o inferior, o estrangeiro, sinônimo de tudo que era indesejado, inculto, incivilizado. Essa, digamos, xenofobia grega, ela vai crescendo, se intensificando com o tempo. As tribos tinham línguas diferentes, né, entre si, cada um falava a sua língua, e muitas não falavam grego. Então, o grego, surgiu esse nome bárbaro porque o grego não entendia a língua deles e soava meio como uma coisa gutural, ba, 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 ba. Então, os gregos criaram essa palavra bárbaro e começaram a chamá-los de bárbaros, mas os étnos não eram bem recebidos na casa dos gregos. E a Tessália era um etnos. A Tessália não era uma polis. Ela era um etnos oligárquico, chefiado pelas famílias mais ricas e mais poderosas da região. Então, não era um etnos qualquer, né? O que os tessálios fizeram? Lembra que eu falei que eles eram extremamente políticos, né? Que tessálio significa falar fluentemente. Então, em vez deles tentarem estabelecer um domínio sobre as outras tribos, o que eles fizeram? Eles fizeram alianças. Alianças entre as diversas tribos, aliança entre os diversos feudos e aliança com também a polis que existia nas suas terras, na Tessália, que era Larissa. Então, eles diplomaticamente estabeleceram alianças, né? E essa contingência, esse número de tribos e misturas que havia na Tessália, eram então governadas pelas famílias mais ricas e mais importantes da Tessália. E aí eles estabeleciam hierarquias, né, dentro do sistema deles, enfim. Agora, esse fato de que a Tessália é um etnos é muito, muito importante para a bruxaria. Ela é um etnos, não é uma polis. O que significa? Que não existe religiões institucionalizadas na Tessália. A religião na Tessália estava em segundo plano, então qualquer pessoa podia instituir a adoração ao seu Deus, uma adoração que era realizada geralmente nos lares. Então, ao contrário das polis, os cultos particulares, privados, não eram proibidos, não eram coibidos. As pessoas podiam exercer seus cultos naturalmente em seus lares, dentro de seus grupos familiares, né? E algumas famílias mais ricas, elas faziam até eventualmente um culto público para homenagear o Deus que protegia aquela família. Mas não era nada institucionalizado, não havia regra. Todos podiam cultuar o Deus que lhes apetecesse, do modo como eles desejassem cultuar. Não havia regras religiosas. Não se tentava unir a massa em torno da religião e discipliná-la.
Compreenderam? Então, isso é fundamental para nós, né? Não haviam textos sagrados, ritos sagrados, não havia nada disso na Tessália. Isso é muito importante para nós bruxas, porque nós vemos que essa característica do etnos da Tessália, ela nos acompanha até os dias de hoje. Então, nós geralmente não estabelecemos grandes templos, nós não temos textos sagrados, não há, né, uma ideologia dogmática na bruxaria. E isso vem lá da cultura da Tessália. Então, muitas bruxas, inclusive, fazem seus cultos nos seus lares, domiciliários, seguindo sua própria intuição, na comunicação com os deuses, na comunicação com os espíritos da natureza, das ervas, das pedras, e tudo isso. Quando a gente está fazendo isso, né, a gente está atraindo, então, está reverenciando, então, essa cultura da Tessália. Ela é de lá que vem, né, toda essa liberdade de culto que nós temos, né, de poder cultuar o Deus que você quer cultuar, né. As bruxas, elas trocam experiências, mas elas não são dogmáticas. Não existe dogma na bruxaria, não existe texto sagrado na bruxaria, livros sagrados como existe a Bíblia, o livro da lei, enfim, o Alcorão. E isso é uma das características mais maravilhosas da bruxaria, porque você é livre para ser quem você é, para manifestar a sua alma como você deseja manifestar. Essa é uma das nossas maravilhosas características que eu amo e que eu espero que possamos continuar assim, né? Sem dogmas, sem amarras, né? Sem coibir umas às outras ou uns aos outros, né? Porque também existem muitos homens maravilhosos, bruxos, né? Então vem dessa característica da Tessália ser um etnos. E aí, essa questão da Tessália ser um etnos foi uma das questões que preservou os conhecimentos mágicos das antigas tribos indo-europeias. Cada tribo antiga tinha seus preceitos, suas características mágicas, seu conhecimento mágico de ervas, né? E essa magia incluía os ritos de cura, poções, venenos, que vinham a constituir a farmaquia. Farmaquia era a especialidade das mulheres na Tessália. Então, a farmaquia é o aprender a lidar com as ervas e com o mundo natural, com a anima mundi e com os espíritos de cada planta, magicamente. Então, por isso a Tessália se tornou um grande local de cura, e muitos gregos e pessoas de outros locais iam passar tempos na Tessália para poder serem curados. O pai da medicina, ele viveu na Tessália muitos e muitos anos. Se não me engano, ele morreu em Larissa, Hipócrates. E ele era de uma família de bruxos e magos que se dedicavam à cura. E aí, então, Hipócrates foi para a Tessália para aprender a bruxaria das ervas com as mulheres da Tessália.
E aí ele percebeu que elas utilizavam ritos, mas que não era assim, vou fazer um rito para o Deus tal para você se curar. Não. Elas investigavam o sonho, quais eram, o que estava acontecendo com aquela pessoa, e aí elas identificavam todo o quadro que a pessoa estava apresentando com um Deus ou com um demônio. E então elas iam fazer o rito que correspondia àquela doença e iam então adicionar as ervas que eram necessárias para a cura, que muitas vezes eram remédios e muitas vezes eram poções alucinógenas, porque elas entendiam que a mente, né, essa questão imaginativa da pessoa influenciava a sua doença. Então, elas usavam todo tipo de ervas. Hipócrates foi, então, aprender com elas sobre isso, e a principal função dele foi estabelecer uma sistematização da medicina, estabelecendo um método de observação, né, médica para as doenças, retirando o conteúdo místico. Mas isso tudo ele só pôde fazer a partir do convívio, da observação das curas das mulheres da Tessália, as farmaquis. Mas depois vem disso uma história muito triste, que é os descendentes de Hipócrates começarem, então, começou uma luta entre o que era medicina, que era considerada racional, e o que eram os meios antigos utilizados pelas bruxas e pelos magos da Tessália. Né? Então começou-se ali a luta, porque o povo queria seguir as curas das bruxas, que incluíam a parte mística, e os médicos lutavam então para sobreviver. E esses descendentes hipocráticos, eles são muito responsáveis pela deturpação dessas mulheres da Tessália. Né? Então a gente tem que ficar atento a isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. Mas é importante que se perceba que o uso de drogas psicodélicas era muito comum na Grécia. Os gregos de todas as áreas, inclusive de Atenas, eles buscavam muito os estados de alteração de consciência. Você vai ver Platão falando nisso, Aristóteles também fala nisso, e muitos filósofos falando desses estados alterados de consciência. Não com esse termo contemporâneo, né? Estados alterados de consciência. Você vai vê-los falar dos estados de Eros, dos diversos tipos de amor e muitas outras coisas. E muitos escritos gregos famosos foram escritos a partir da indução de drogas e outro tipo de ritos, né? Então, na Grécia, o som, as drogas, o próprio rito, eles eram, o que se buscava neles eram estados alterados de consciência. Vocês já devem ter ouvido falar que Hécate era então adorada nas cavernas, e aí eles chegavam com o objeto de Hécate, a roda de Hécate, e balançavam aquilo, faziam um enorme barulho e gritavam dentro da caverna, que eram ritos barulhentos, mas isso não é à toa. Isso tem um propósito. Que propósito? Tem a alteração da consciência do praticante. Os ritos de Dioniso não era só vinho, eram beberagens, drogas que eram utilizadas, né? Os ritos de Eleusis, Cibele, enfim, essas drogas, essas poções estavam muito na vida grega, não eram consideradas proibidas. Bom, nas escavações das casas da Tessália, os arqueólogos encontraram
muitos altares móveis, altares pequenos. E esses altares estavam sempre com sua borda circundada por pequenos onfalos. Onfalo é o umbigo da Terra, o centro da Terra, de onde se diz que se origina o mundo, que a criação do mundo foi possível. No centro do jardim de algumas casas foram encontrados onfalos grandes esculpidos na terra, em pedra. Nas esquinas das salas das casas foram encontrados nichos onde estava o onfalo ali protegido. Também foram encontrados diversos incensários e muitas estelas com inscrições devocionais. Os templos da Tessália eram bem simples, construídos com pedras e outros elementos da natureza. Eles não tinham aquela grandiosidade dos templos de Atenas, né? Não havia isso na Tessália, tudo era muito rústico. Quanto mais próximo da natureza, é melhor. Mas o que é importante? É importante que o onfalo era uma imagem central nos cultos da Tessália. E por que isso é importante? Porque o onfalo é o local onde o mundo divino, mundo humano e o mundo dos mortos se comunicam. A membrana, os limites entre eles se dissolvem. Então é um espaço limiar. E aí, esse espaço limiar está evidentemente associado a Hécate e a todas as deusas quitônicas pré-gregas, tá? De antes da Grécia. E o que é interessante esse onfalos em relação à cultura da Tessália é que a Tessália também era um território onde o mundo divino, o mundo humano e o mundo dos mortos se comunicavam, se misturavam. É por isso que você vai ver os gregos atenienses falando que ali um deus não parece um deus, né? E que os homens ganham imortalidade e que se fala com os mortos, enfim, tudo isso, né, vem das práticas culturais e religiosas da Tessália. Também me parece que não nos é muito difícil imaginar como é que esse onfalo, esse símbolo que era das deusas quitônicas pré-gregas, foi parar dentro do templo de Apolo e servir como oráculos para as sibilas que ali trabalhavam. Como os tessálios eram os administradores do templo de Apolo, com certeza levaram o seu onfalo, símbolo tão importante da sua cultura, para dentro do templo de Apolo. E vocês vejam essa questão das alterações de consciência que eram alcançadas também do templo de Apolo, de Delfos, porque para se conseguir as suas funções oraculares, as sibilas sentavam então próximas ao onfalo, às vezes em cima do onfalo, e respiravam os vapores que vinham da terra. E ali elas conseguiam seus estados alterados de consciência, então suas funções oraculares. Muitas pítias ou sibilas do templo de Delfos eram da Tessália e de Anatólia, uma grande parte deles. Então, meus amores, é isso que eu queria comunicar hoje. Se tiverem perguntas, façam. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês. E nos veremos, então,
no próximo vídeo. Evoé a todos, que Dionísio e Hécate abençoe vocês, bruxas e bruxos, que o espírito da Tessália habite nossas almas, que nós possamos estar impregnados da energia mágica de nossos ancestrais para realizar a nossa farmaquia. Tá bom, meus amores? Beijos.